Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje estamos aqui para falar sobre relações, fontes e princípios do direito do trabalho. Vamos fazer isso em duas partes. Primeiro vamos falar sobre as relações, fontes e posteriormente os princípios do direito do trabalho. Optei para a gente trabalhar já o direito do trabalho porque fica... Essa parte mais conceitual acho que dá tranquilamente para a gente trabalhar até nós voltarmos. Então assim, gente, primeiro, relações do direito do trabalho sempre terá, com vários segmentos e várias normativas, vários tipos de direito. E aí eu coloquei alguns ramos do direito que têm destaque. Por exemplo, direito constitucional, como vocês sabem, é o nosso mandamento maior. Do artigo 7º ao 11, ele oferta para todos nós brasileiros e não brasileiros o que são os nossos direitos fundamentais. Está estabelecido entre o artigo 7º a 11 da Constituição Federal, ou Constituição da República Federativa. O direito civil ele fala, por exemplo, com conceitos como empreitada, prestação de serviços, que há uma distinção em relação ao direito do trabalho. O direito comercial, quando se trata de uma falência ou recuperação judicial de uma empresa, onde o trabalhador muitas vezes vê ceifado seus direitos trabalhistas e que pode reivindicar suas verbas através da massa falida. No direito internacional, nós temos a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Tem convenções e recomendações sobre matéria trabalhista que são ratificadas pelo Congresso Nacional para depois virar lei. E ainda dentro do direito internacional nós temos a ordem privada, onde o direito internacional privado do trabalho é a aplicação da lei no espaço. Ou seja, se eu estou na Argentina, eu posso ter uma aplicação de lei diferente não brasileira. Depende aonde foi contratado. Se eu fui contratado numa embaixada brasileira, as leis vão ser vigentes a da embaixada brasileira e não do país da Argentina. Diferente se eu sou brasileiro e sou contratado na Argentina, ou no Uruguai, ou no Paraguai. Enfim, essa é a lei, a aplicação da lei no espaço. E aí eu coloco ainda como exemplo, trabalhador contratado em Buenos Aires, trabalhou em Londres e foi dispensado no Brasil. Qual a lei é aplicável? Isso é uma pergunta para que vocês respondam para mim. Essa é uma atividade para ser respondida. Direito penal. Crimes contra a organização do trabalho. Um empregador que fornece informações negativas do empregado ou que denigre a imagem, tenta fazer uma greve, por exemplo, dos empresários, força que os empregados tenham uma parada. Isso é crime contra a organização do trabalho. Sonega impostos, tributos, como fundo de garantia, seguro-desemprego, faz um acordo entre empregado e empregador fazem um acordo. Isso são crimes de delito penal, embora pode ser contravenção. Aliciamento de trabalhadores, ou seja, contrata trabalhadores, não paga direito, leva para locais aí atualmente não tem aparecido. Mas faz uns 2 anos atrás, acho que 2 anos e pouco aí, que foram presos, por exemplo, trabalhadores que iam para Mato Grosso, na cidade de Cruz Alta. As empresas levavam, contratavam, e não pagavam devidamente, não tinham alojamento, não tinham local para ficar, enfim. Aqui em Caciqui, próximo da região aqui, também foram presos trabalhadores na área rural e que não havia mínimo de condições de trabalho. Isso é o direito penal. Direito da Seguridade Social. Coloquei como exemplo a proteção da maternidade.
amparo à infância e adolescência previsto na Constituição Federal da República. O direito administrativo, as normas de medicina do trabalho e fiscalização, que vêm pelas normas regulamentares. E quem cuida disso? Delegacias regionais de trabalho. Depois, direito tributário, fundo de garantia, PIS, PASEP, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, incide nos salários, remunerações e outras verbas de natureza trabalhista. Mas pensem o seguinte, gente. Fundo de garantia. Quem deposita é o patrão. Então, tem vinculação, 8% do que tu recebes, salário ou remuneração, será descontado, será dado, na verdade, 8%. Né? O empregador, o empregador ele vai depositar na tua conta, na Caixa Econômica Federal, 8% em cima da remuneração que tu recebes. O direito econômico, a política de emprego. Hoje tão discutido, tão, vamos dizer assim, a gente fica entre a cruz e a espada. A gente sabe que a economia precisa ser gerada, a economia precisa de circulação de riquezas, a economia precisa de muita coisa. Então a política de emprego é algo que vai vir, vamos dizer assim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vai ser trabalhado a política de emprego. As empresas vai haver um recuo, é natural, afinal de contas nós estamos em plena crise e só sair da crise quem sabe trabalhar com ela. E vai vir fortemente em relação à política de emprego, incentivos às empresas para que se ofertem mais empregos, as empresas reduzindo. Então, é uma política de emprego que vem através da raiz econômica. A valorização do trabalho humano. Então, são coisas que são próximas. E isso está previsto, por exemplo, no artigo 170 da Constituição, no inciso 8º. Nada vem por acaso. O governo, qualquer governo, não dá de graça. Isso é uma necessidade para o desenvolvimento do país. Então, o direito econômico vem muito forte nesse sentido. E outras áreas que também se comunicam e têm relações com o direito do trabalho. Eu coloquei medicina, contabilidade, psicologia, mas poderia colocar N outras áreas que são vinculadas ao direito do trabalho. Psicologia, vocês sabem perfeitamente que temos o estudo da ergonometria. O jeito de sentar, o jeito que um trabalhador pega uma máquina, desde o serviço braçal ao serviço intelectual. Todos são vinculados à ergonometria, ao estudo da ergonometria. Coloquei como exemplo a iluminação, postura no trabalho, só para lembrar assim, mais simples. Por exemplo, quando a gente está sentado na frente do computador e existe um material aqui para apoiar o braço, né? Para que não haja tendinite, o esforço repetitivo. Medicina, os intervalos normais que se tem, de descansos semanais, os intervalos intrajornadas, as férias, as medidas preventivas da relação entre acidentes de trabalho. Então, muita gente fala, não precisa de tanto intervalo, porque sábado e domingo tem que trabalhar. Não é por acaso que está colocado na CLT, a consolidação das leis trabalhistas, esses dispositivos legais. Há um estudo da medicina do trabalho que entende que para ter dignidade humana, o ser precisa de descanso. Não tem essa, isso é coisa mais antiga dos povos tradicionais. O que eles fazem? Almoço e é um descanso. Ninguém pega direto no trabalho. E se pega é uma vez que outra. Descansos semanais é necessário.
o esforço que se tem durante a semana, seja em trabalho intelectual, seja no trabalho braçal. Há focos de sobrecarga. Então, esses descansos semanais são necessários. As férias, a mesma coisa. Então, a medicina está muito vinculada com isso. Contabilidade. Todos os cálculos trabalhistas, verbas trabalhistas, vêm pelo setor de contabilidade, folha de pagamento, recolhimento da FGTS, recolhimento do PIS/PASEP, recolhimento de contribuições sindicais, enfim, vem por aí. E aqui nós vamos trabalhar as fontes do direito do trabalho. E evidentemente que vocês vão ver que nós temos fontes formais e informais. As fontes formais é as leis, os costumes, vem na parte exterior do direito. E as fontes materiais, nós estamos ligados a fatores sociais e psicológicos, econômicos. Então, tem que lembrar o seguinte, que as fontes do direito ela pode ser heterônimas e autônomas. As heterônimas são com os agentes externos, e agentes externos nós temos a Constituição que nos manda, as leis, sentenças normativas, que são a partir de uma sentença do Tribunais Regionais do Trabalho, estabelecem o quanto vai receber um trabalhador. Por não haver acordo entre sindicato, empregadores, sindicato dos empregadores e empregados, regulamento de empresa, embora quando unilateral, ou seja, aí é um fator externo, porque se for bilateral, foi vontade das partes e autônomo, foram eles que quiseram fazer. E aí viemos para os autônomos, que eu já acabei de falar, que são elaborados pelos próprios interessados. Costume, acordo coletivo, no caso, por exemplo, do regulamento da empresa, onde os trabalhadores participaram, discutiram, elaboraram, junto com os empregadores, e finalizaram o regulamento. Então é bilateral, é um acordo coletivo, uma convenção, um costume. Há muito tempo faz assim na empresa e nós vamos fazer assim desse jeito. São fontes do direito do trabalho. Ele não se exime de ter a partir de um costume, de um horário que se faz a vida inteira, desde que é respeitado as 44 horas semanais. A origem estatal, profissional e extraestatal. As estatais, sempre na ordem das leis, sentença normativa, Constituição e leis. Extraestatais vêm de particulares. São grupos setorizados que dão origem a algumas normativas. Profissionais, convenção ou acordo coletivo. E quanto à vontade das pessoas, ela pode ser imperativa porque vem através de uma lei. Há um mandamento constitucional, por exemplo, é imperativo. Eu não posso ir contra a Constituição. Tudo, e pensem o seguinte, tudo que é permitido, que não é proibido, é permitido. Então, agora, se é um mandamento constitucional que diz, ou um mandamento legal, um mandamento normativo, que nos diz que nós temos que fazer, por exemplo, eu não posso negociar férias. O trabalhador não pode dispor das suas férias. Ele pode negociar, mas em algum momento ele tem que usar 1/3 das férias, 10 dias de férias, tem que ser gozado. E voluntárias é o contrato de trabalho. Eu vou fazer o contrato de trabalho, acertar as bases do contrato de trabalho, para que eu possa, depois, mais tarde, ter como comprovante da origem da minha relação de trabalho. É uma fonte de trabalho. Aqui nós temos a orientação das fontes do direito do trabalho. Lá no artigo 8º da CLT, tem as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho. Na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência. O que é a jurisprudência? São as decisões dos tribunais. Seja o Tribunal do Trabalho, Tribunal da Área Civil, Tribunal Federal,
Jurisprudência são decisões dos tribunais. Há uma formação de várias decisões que vai se formando em virtude. Nós temos o juiz de Santa Maria e os desembargadores, geralmente nas capitais. Tá? Quase sempre, vamos dizer assim, quase 99%. Com exceção de São Paulo, que tem os tribunais, tem mais tribunais, mas Porto Alegre, por exemplo, representa na área do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. E esse Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região tem desembargadores. Que eu, não contente com a decisão de Santa Maria, recorro ao Tribunal Regional do Trabalho. Lá sai uma decisão, e essa decisão se chama jurisprudência. Em Santa Maria eu terei a sentença, que é um juiz singular que vai julgar. No tribunal, no mínimo, nós temos 3 desembargadores que decidirão sobre o meu recurso interposto. E aí eu formo a jurisprudência. Por analogia, ou seja, vou pensar de que forma foi julgado em algum outro lugar. E aí uso aquilo que pode ser costume também, tem por ali, tem a proximidade, mas aquele momento foi julgado assim. Então, como eu não tenho nada igual, eu uso aquele modelo para adaptar aquilo que eu tenho que ser feito, ser decidido. Por equidade, ou seja, com cuidado, com zelo sobre aquilo que eu vou fazer. E outros princípios e normas gerais de direito. Principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes. De acordo com os usos e costumes. O direito comparado. De repente não existe nada igual aqui. Mas eu tenho alguma disposição próxima no Uruguai. Como está sendo usado aquilo ali. O direito não é estático, gente. O direito pode ser mudado. Desde que não fira os princípios constitucionais, os mandamentos constitucionais ou alguma lei posta no país, eu posso usar, e aí sim, analogia e lembrar do direito comparado. Para que eu forme uma nova composição, uma nova diretriz do que tem que ser feito. Mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe, olha o que diz, ou particular, prevaleça sobre o interesse público. O Estado sempre ele tem a competência sobre o direito do trabalho. Não adianta, e aí vamos deixar bem claro, aí chega a eleição aí e tem vereador, por exemplo, que diz, vamos fazer tal coisa e atualmente vamos regular as relações de trabalho ou a fonte de trabalho vai ser por aqui, por Santa Maria. Não. Quem tem a competência de legislar sobre o direito do trabalho é a União. Não é o Estado do Rio Grande do Sul, não é o município de Santa Maria. Então, esse interesse público, quem tem a competência de verificar é o Estado. E como última reserva, se a União não fizer nada, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, poderá nos dizer se estamos certos ou não. O parágrafo 1. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Não tem nada no direito do trabalho escrito, as consolidações da lei do trabalho, que é a CLT, não tem nada escrito. Não tem norma, não tem jurisprudência, não tem verbetes, não tem enunciados. Verbetes e enunciados são do Superior Tribunal de Trabalho. Jurisprudência. Depois dos verbetes, o que acontece? Quando nós temos várias jurisprudências, sempre decidindo a mesma coisa, de forma igual, o STJ ou o próprio Tribunal Regional do Trabalho emite enunciados e depois se transforma em verbetes, e verbetes se tornam em súmulas. Eu passo isso com mais calma para vocês. Só que, a partir do momento que nós temos enunciados, que os tribunais, que as turmas se reúnem
e decide, bom, já está sendo decidido bastante sobre esse assunto, temos a mesma convicção todas as turmas. Reúne-se e transforma-se em enunciados. A partir daí nós, advogados, juízes, começamos a pensar conforme aqueles enunciados foram feitos, conforme os verbetes foram decididos, até ser transformado em súmula. E súmula, minha gente, tem força de lei. Ainda diante dos enunciados e dos verbetes, a gente pode dizer assim que pode ser alterado, com fato novo, com uma nova orientação, com uma nova interpretação. Mas quando nós estamos diante da súmula, é um passinho para ficar lei. Tem força de lei. Só que a cada momento, como eu disse para vocês, o direito não é estático, e principalmente o direito do trabalho, com novas adaptações e alterações, a súmula nos garante flexibilidade, rapidez, celeridade nas atuações e decisões que têm que ser tomadas. E vocês vão ver depois nos princípios o porquê, muitas vezes, a gente diz, o trabalhador ganha sempre. Há uns princípios que têm que ser observados. Por quê? Porque o direito do trabalho foi para socorrer os mais fracos. O direito do trabalho não é a defesa vamos dizer assim, do poder e da opressão. Pelo contrário, o direito do trabalho tem vinculação especificamente, não digo especificamente, vamos melhorar a palavra. O direito de trabalho, sua relação com os princípios da dignidade humana ou dos direitos humanos é quase 100%. Ele tem essa obrigação, é defender a dignidade humana. Tá? Então, passamos por essa fonte que, se não tem nada no direito do trabalho, eu vou na fonte comum. E aí vem aquelas relações que eu fiz ali, direito internacional, direito comum, o direito civil. Tá? Sempre pensando naquilo que não for incompatível aos princípios do direito do trabalho. Aqui também falo, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, súmulas que eu falei para vocês e outros enunciados de jurisprudências editados pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, Tribunais Regionais do Trabalho, eles não podem restringir direitos legalmente previstos e nem criar obrigações. Por isso que se diz, as súmulas e os enunciados, eles não tiram direitos, mas eles te dizem a orientação que é para ser tomada. E não vão criar obrigações também. Certo? Vai ter uma nova interpretação. Em cima da lei. Mas não cria obrigações. É discutível? É. Não poderão restringir direitos legalmente previstos, ou seja, tem direitos previstos, não é que vai ter uma súmula na vida aí anunciada que vai sair todo mundo pregando, tem uma súmula. Não, tem que ser provocado. Tem que ser provocado em juízo. Não restringe direitos legalmente previstos, nunca. E nem cria obrigações. Ou seja, não é porque tem uma súmula que a partir de amanhã a minha empresa tem que pagar, a não ser que eu provoque em juízo isto. No exame de convenção coletiva, só voltando um pouquinho para vocês não ficar... porque nenhum caso é igual, gente. Eu posso ser semelhante, mas não igual. Então, essas súmulas ou enunciados, elas podem incidir em relação ao que eu estou pedindo em juízo, com as minhas ações reclamatórias trabalhistas, mas há que se cuidar todo o conjunto de fatos que levam à prova e conclusão que a súmula é aplicável ao meu caso. Por isso que não é universal, a não ser que seja provocado. Cada caso é um caso. Parágrafo 3º.
No exame de convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. E aí vem o Código Civil, que nós temos que analisar como é que foi composto esse negócio jurídico, como é que foi formado. E aí segue, balizará, ou seja, será base a sua atuação pelo princípio de intervenção mínima na autonomia de vontade coletiva. Sempre respeitando a autonomia da vontade coletiva. Depois nós temos a sentença normativa, que são decisões dos tribunais regionais ou do TST, já falei, já havia falado, no julgamento de dissídios coletivos, onde as duas partes não concordam, empregador e empregado não chegaram a um acordo, vai ao tribunal e o tribunal emite uma sentença normativa, que terá efeito erga omnes, ou seja, vale para todo mundo. A partir do momento que tem uma sentença normativa exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou os tribunais regionais, no caso, nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vale para todo mundo. E aí, tanto a categoria econômica, no caso dos empregadores, como o profissional, os trabalhadores, devem obedecer. E, por consequência, a sentença normativa, sim, ela cria, modifica ou extingue as normas e condições aplicáveis ao trabalho. Os dissídios vão ser decididos no que geralmente vai no que não foi feito o acordo, não foi acertado, e o resto é homologado. Às vezes altera-se, às vezes até aumenta a possibilidade, muitas vezes reduz algumas coisas. Então depende do que for escrito. Convenções e acordos coletivos. As convenções são pactos firmados entre 2 ou mais sindicatos, previsto no artigo 611 da CLT, e os acordos coletivos entre uma ou mais de uma empresa e o sindicato da categoria profissional, também no artigo 611. E aqui nós temos a hierarquia das normas, que é observar o artigo 59 da Constituição Federal de 88. Há uma hierarquia entre normas, quando a norma inferior tem o seu fundamento de validade em regra superior. O ápice da pirâmide da hierarquia das normas é a Constituição Federal, né? Mas no caso aqui, o ápice da pirâmide da hierarquia das normas trabalhistas é a norma mais favorável ao trabalhador. Então, logo em seguida, vocês vão ver porque essa afirmação última aí está nos princípios gerais do direito do trabalho. Ok? Passamos para as próximas em seguida, vocês vão saber.